Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de outubro de 2024. E nós temos o prazer de receber o nosso irmão William Lira, lá de Curitiba, no Paraná, que vem estudar conosco. E o tema que o William vai conversar conosco é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Que é um capítulo grande, Bem-aventurados os aflitos, item 24, a desgraça real. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo da noite, nós vamos pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa leitura do preparo e a nossa prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a lição aberta tem como título Acredita em Ti Mesmo. E ele nos diz: Deus te fez de forma maravilhosa, dotou-te de todas as condições para agir, amar e vencer. Mas precisas acreditar na tua capacidade. Reflete seriamente sobre isso. Examina-te. Observa se não estás parado, vacilante, medroso. Não faças como os que vivem desalentados, revoltados ou derrotados. Age. Pensa em prosperidade, luz e bondade. Põe-te em ação. Para ganhar confiança em ti mesmo, afirma ter riqueza interior, fortaleza, beleza, saúde, paz. Lembra-te sempre disso. Tu és mais feliz quando reconheces ter uma força divina e invencível. Então, amigos, aqui reunidos mais uma vez, só temos a agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso amigo Francisco de Assis, que nos permite estarmos juntos aqui na sua casa. Abençoe nosso amigo William, que veio aqui com tanto carinho, como sempre, nos ajudar nessa reflexão da noite de hoje. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes nos dois planos da vida e que possamos estar muito atentos às lições de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu amigo William, você tem até 7h30, tá? Para fazer as suas reflexões, que o Senhor continue a te abençoar e abençoar todos nós. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, agradecidos aí a essa casa de amor que sempre nos acolhe com tanto carinho, né? E nos dá a oportunidade do aprendizado. Porque quando a gente apresenta, a gente também tem que preparar, né? E a gente aprende muito, né? O primeiro a aprender, né, somos nós que apresentamos. Então, eu fico muito feliz de estar podendo passar esse pouquinho desse conhecimento que eu fiz com bastante carinho, tenho certeza. Eu vou compartilhar aqui. Tá todo mundo vendo? Sim, estamos vendo. Então tá bom. Bom, então eu fui incumbido de apresentar esse item 24, né, intitulado A Desgraça Real, que se encontra no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala sobre os bem-aventurados os aflitos. Eu até comentei com Rose, né, ontem, de tamanha quantidade de material, porque é um assunto que te dá tanta possibilidade de expansão, sabe, para outros assuntos, que isso aí daria facilmente aí vários dias de estudo, porque o material é bastante vasto, mas aí,
com a inspiração, né, dos benfeitores, tentei aqui focar em alguns pontos que eu achei interessantes. Então, eu já começo, na verdade, com um texto, né, que eu extraí do livro Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que diz o seguinte: o ser humano, enquanto reencarnado na Terra, da vida possui um conhecimento limitado, o que o impede de compreender em profundidade os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à sua existência. Então, na nossa forma humana de pensar, ela é naturalmente limitada, né? Pois tendemos sempre a ver as coisas pela ótica da matéria, né? Não poderia ser diferente, já que nós somos dotados de 5 sentidos, né? Que nos respondem excitamente a essas coisas materiais, né? Sejam elas cores, por meio de texturas, de cheiros, sons, né? E os variados sabores. E como o nosso, abre aspas e fecha aspas, sexto sentido, normalmente não se encontra desenvolvido, e isso eu estou falando aqui em termos de humanidade, nada mais natural do que a gente acabar confiando somente naquilo no que os sentidos nossos podem captar, ou seja, daquilo que é material. O planeta Terra, enquanto mundo de provas e expiações, né, conforme está descrito na escala espírita, né, ditada pelos espíritos superiores, na questão 100 de O Livro dos Espíritos, diz que a matéria prevalece sobre o espírito. E é um mundo onde está povoado de espíritos imperfeitos. Estes, né, espíritos imperfeitos, têm uma maior propensão ao mal, e lá está descrito que têm seus conhecimentos limitados sobre as coisas do espírito. Aí, nesse sentido, a própria veneranda Joana de Ângeles, ela, no seu livro Vitória sobre a Depressão, ela diz que ninguém atravessa os caminhos humanos isento dos sofrimentos, das injunções defantes da vida na Terra, planeta de provas e de expiações, por enquanto. Ela cita que é por enquanto. E o próprio apóstolo João Boanerges, né, ele escreve palavras de Jesus, né, em seu evangelho, quando Jesus diz que no mundo tereis aflições. E eu lembro de uma passagem de Jesus, que também está no Evangelho de João, que cita o momento em que Jesus se encontra com os gregos, que é o momento que ele vai anunciar a sua glorificação ao Pai. E aí, com relação a essa passagem, Emmanuel, ele cita no livro Vinha de Luz, num capítulo chamado Crises, cujo o trecho evangélico de estudo do Evangelho de João diz o seguinte: neste momento, né, que Cristo faz o anúncio, a anunciação da sua glorificação ao Pai, ele fala: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então, ele estava ali já mostrando que ele ia passar por todos aqueles sacrifícios, todas aquelas injunções, infortúnios, até a sua crucificação, né? Mas ele afirma, e na verdade ele está querendo simplesmente deixar bem claro: Pai, salve-me, mas eu vim aqui para isso, eu vim aqui para dar esse testemunho, né? E aí, Emmanuel, ele diz o seguinte:
A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia ali que se encontrava para isto, consoante a proteção do Pai, e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E aí, Emmanuel ele nos alerta, né? E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Olha que interessante. Então, Emmanuel já está afirmando para a gente que nós, enquanto espíritos imperfeitos aqui encarnados, já sabemos das coisas, já nos preparamos para as coisas que os infortúnios, as tribulações a quais sofreremos, que ele aqui chama de crises, né? E é o manejo dessa crise, enquanto encarnados, enquanto vivendo na carne, né, na matéria, é que vai decidir o nosso futuro. E aí ele encerra colocando assim: é por isto que vemos, após ele ter dito algumas coisas, ele encerra dizendo: é por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quer dizer, apesar de todas as tribulações e infortúnios, ele venceu o mundo, né? As benesses, por conta de todas essas tribulações, os infortúnios, as injunções, as suas renúncias, as suas dores, foram recompensadas ao final. E o que está escrito, né, na verdade, no, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, que dá uma certa noção para a gente do que é felicidade. Afinal, com todas essas questões que nós, espíritos encarnados, espíritos imperfeitos, aqui passamos, que a priori e de chofre, a primeira instância, nos aparenta a desgraça, o sofrimento, como nesse meio desse turbilhão de tribulações, nesse furacão de coisas que acontecem conosco, onde é que a gente encontra a felicidade aqui na Terra? E aí Kardec, ele pergunta aos espíritos, né, por meio da questão 922 do Livro dos Espíritos. E ele diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a felicidade do outro. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? E aí os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, felicidade, infelicidade, né? São duas faces, dois aspectos de um mesmo tempo, de um mesmo momento. O conceito de felicidade, pelo que a gente leu ali, é muito fluido, instável, né? Ele é impermanente, muito variável, né? O que hoje nós consideramos ser felicidade, amanhã vai nos parecer como sendo uma infelicidade. E o que consideramos infelicidade hoje, amanhã ou depois poderemos modificar essa visão, modificar esse conceito e concluirmos que o que se figurava como sendo uma infelicidade, em verdade era uma felicidade. Então, esse tipo de conceito é um conceito que a gente não pode fechar, porque ele, como eu disse anteriormente, ele é um conceito instável.
é não permanente, ele é muitas vezes até variável aí ao infinito, visto que cada criatura está numa posição é, na escala espiritual, na nível evolutivo, uma maturidade espiritual e tem a percepção da felicidade muito individual. Então, se a gente pergunta, por exemplo, para uma criança o que é felicidade, ela trará noções diferentes do que um adolescente trará. Agora, se a gente pergunta a um jovem adulto em que consiste a felicidade, ou a infelicidade, ele vai trazer aspectos ainda diferentes do apresentado pelo adolescente, né? E assim por diante. Então, outro aspecto também que é de grande importância, né, que a gente pode citar aqui no nosso estudo, está em relação à visão que nós temos da vida, a respeito do que nós consideramos o essencial para nosso momento reencarnatório. Então, o nosso conceito de felicidade ou infelicidade, ele vai depender fundamentalmente se nós somos imediatistas, se vivemos focados no, no corpo físico, nos interesses materiais, nos interesses sociais, nos interesses econômicos, ou se a gente vai priorizar realmente os interesses do espírito imortal, né? Os interesses do futuro do espírito. Isso é determinante, né? Vai ser decisivo para o conceito que venhamos a adotar de felicidade ou de infelicidade. E esse tema da felicidade ele permeia por todo o Evangelho, né? Porque o objetivo central do Evangelho, sob a ótica, né, aqui do estudo, é conduzir-nos à verdadeira felicidade, né? A felicidade na sua plenitude. E quando a gente passeia ali pelo Evangelho, e aí a gente entra no nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a gente encontra aí no item 24 a questão do que é a desgraça real. O que é a felicidade? O que é a infelicidade? Então, nessa oportunidade, né, o item 24, ele, nas traduções mais antigas, ele traz o título de desgraça real. Mas ainda você já encontra algumas traduções dizendo infelicidade real, por exemplo, né? Mas o que é desgraça? Pode ser infelicidade, um infortúnio, uma desdita, um acontecimento lamentável, uma calamidade. Eu tenho que às vezes mexer aqui porque a nossa telinha fica bem na frente da, do slide. Então, ainda hoje, né, consta isso, né, no texto que é nosso objeto de estudo, né? E muita gente considera infelicidade o que o espírito de Delfim de Girardin nos traz nesse item. E ela diz assim: eles a veem, né, a desgraça. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Então, diz o Evangelho que tudo isso e as muitas outras coisas mais que a gente costuma dar o nome de infelicidade e desgraça, né, na visão humana, mas na visão espiritual, né, da vida, embora essas situações possam nos trazer aborrecimentos, nos trazer dificuldades, dores, lutas, ela não constitui, em verdade,
a desgraça real ou verdadeira, né? A infelicidade real, verdadeira, segundo o Evangelho, é aquela que vai atender às nossas ilusões, às nossas fantasias, né? E o Espírito de Delfine continua. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou um homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então, vê-se, portanto, que sob a ótica humana, a infelicidade e a felicidade, elas apresentam determinados contornos, determinados detalhes que são diferentes dos apresentados quando examinamos os mesmos temas sob a ótica do espírito imortal. Então, nós aprendemos com Jesus, né, com o Evangelho, com a doutrina espírita que nos demonstra a imortalidade, a situação real daqueles que nos precederam na viagem de volta, né, à pátria espiritual. São muitos os exemplos e literatura vasta, né, nós temos com relação a esses avisos, a esses alertas que esses irmãos que já estão na pátria espiritual nos alertando, né, dizendo que devemos estar atentos quanto ao que consideramos infelicidade ou desgraça, né, para perceber que a felicidade pode estar e quase sempre está naquilo que nós rotulamos de desgraça, de tragédia, de desgosto, de infelicidade. Então, eles nos dizem, né, nós aprendemos que para dizermos se uma coisa é boa ou má, o Evangelho nos diz que necessitamos aguardar as consequências. E o Espírito de Delfine continua. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Então, as consequências de um fato são, na verdade, mais importantes que o próprio fato em si. O essencial, por exemplo, não é ser rico ou pobre. O essencial é a atitude diante da riqueza ou diante da escassez. Mais importante que a saúde ou a enfermidade vai ser a nossa atitude diante da saúde ou diante da enfermidade. Então, a depender das nossas condições espirituais, evolutivas, né, a gente pode fazer bom ou mau uso das coisas. E podemos fazer, por exemplo, mau uso das coisas fáceis. Dependendo da nossa compreensão, da nossa maturidade, do nosso preparo espiritual, dependendo então definitivamente do nosso estágio evolutivo, né, em que estejamos, também podemos fazer bom uso das coisas difíceis. Então, por esta razão, a infelicidade ela pode estar nas coisas fáceis, se não tivermos essa compreensão verdadeira e profunda da vida. A felicidade real, ela pode estar nas coisas difíceis, sejam nas frustrações, nas decepções, nas lutas da vida, nos sacrifícios, né, nas dores, nas renúncias, nas lágrimas. Enfim, se a gente tiver um grau de compreensão mais elevado, entender que a verdadeira vida está além da matéria,
as coisas difíceis serão bem utilizadas e trazer, então, a nossa felicidade. Enquanto as ilusões, as fantasias, né, as nossas vaidades podem nos conduzir a estados deprimentes e infelicitar em razão do uso inadequado das facilidades com que tenhamos sido, por exemplo, compensados, né, durante nossa encarnação aqui em Hades, aqui na Terra. Quando a gente chegar à parte espiritual, vamos chorar em razão das facilidades que utilizamos mal, complicando as nossas vidas aqui na Terra. Ou, ao chegarmos na parte espiritual, poderemos nos alegrar, né? Porque bendizeremos, né, as nossas dificuldades, as nossas lutas, os suores, né? Porque elas vão despertar a nossa consciência. São elas que vão ensejar um reajuste emocional, né? A expiação dos nossos equívocos pretéritos, né? Então, essas dores, elas terão efetivamente auxiliado na nossa redenção espiritual, na nossa libertação, nos livrando dos grilhões, né? E na conquista da nossa paz. E aqui eu coloquei agora uma sequência de situações que, a priori, podemos entender como infelicidades, né? Ou desgraças, mas que os espíritos vêm mostrar para a gente que, na verdade, são benesses para as nossas vidas. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a sua perdição. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 21, pelo Espírito Sanson. Desgraças econômicas representam convite a outro tipo de experiência, após a abastança, pela qual aprende-se a valorizar tudo quanto está ao alcance das mãos e do coração. Também se encontra no livro Diretrizes para o Êxito. Então, Joana trazendo que muitas vezes as tristezas econômicas, né, os reveses econômicos que temos em nossas vidas podem ser um convite para o aprendizado da valorização de tudo que nós temos. Também no mesmo livro, Joana de Ângeles, ela diz que as aflições decorrentes de enfermidades e de solidão, de traições e de desprezos, se bem consideradas, convertem-se em bênçãos de irrecusável poder no processo de desprendimento e espiritualização do ser humano. Mais um exemplo do que, a olhos vistos, né, pela visão mais materialista, são infelicidades, trazendo aí benesses divinas por meio de bênçãos para a espiritualização do ser humano. Estando em um mundo organizado conforme as leis da matéria, continuamente estão ocorrendo mudanças de estrutura, fenômenos destrutivos na forma, sempre com finalidade de promoção do espírito encarnado. E aí, agora, no outro livro, Vitória sobre a Depressão, a Joana de Ângeles mostrando para a gente que mesmo os fenômenos naturais, ele tem uma finalidade de ensinar o espírito encarnado, né? Com o propósito de auxiliá-lo na sua evolução espiritual.
E aí, no outro livro chamado Atitudes Renovadas, ela diz que, sem nenhuma apologia ao sofrimento, é incontestável o benefício de que ele se reveste no processo da evolução da criatura humana. Então, depois de vários exemplos que ela mesma nos traz, ela é categórica dizendo que o sofrimento é traz incontestavelmente, sem dúvida, um benefício para o processo de evolução da criatura humana. Então, o cristão, né, e aí a gente se inclui nós espíritas, a gente necessita realmente desenvolver essa visão, né, essa outra visão do mundo, né, essa extensão da nossa visão, que vai compreender o que é a verdadeira vida, né, definitivamente a verdadeira vida que se dá na pátria espiritual, né? Nós aqui estamos, né, encarnados, né, matriculados numa escola, né, podemos dizer. A gente aprende aqui, né, uma escola que nos apresenta lições, mas também nos apresenta os testes, as provas, né, nos dá exercícios para a gente treinar, né, são oportunidades variadas de avaliação. A espiritualidade é muito inteligente, né, nos, nos proporcionando as necessidades efetivamente que nós precisamos passar, nos ensejando, então, o que o aprendizado, né? A estruturação do espírito, o crescimento. E assim, o cristão, né? O espírita, que também é cristão, ao invés de se queixar das dores, agradece, aproveita, né? Extraindo todas as suas benesses, os seus benefícios. São as recompensas vindouras após passar por todas essas tribulações. Quando Saulo estava indo para Damasco, ele estava muito infeliz, né? Se a gente percebe sobre o nosso prisma humano, porque ele estava dominado pelo ódio, pelos ciúmes, né? Pela raiva, pela mágoa, pelo ressentimento, né? Diversos, né? Variados sentimentos negativos. Ele estava muito infeliz do ponto de vista humano, né? Porque ele vinha adiando, né, indefinidamente essa adesão ao Cristo, né? Passados, várias chamadas, e ele não atendia essa adesão ao Evangelho, né? O Cristo buscaram muitas vezes, né, por diversos meios, né? Mas Paulo manteve-se ele surdo e cego. Até o dia, né, estando às portas de Damasco, o Cristo se lhe apresenta, né, a visão e a audição. E aí diz para Saulo: duro era para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, duro é para ti recalcitrar contra os convites que eu tenho feito, né? Jesus dizendo para ele, aos chamados que eu tenho formulado para você. Duro é para ti recalcitrar contra as dores que trazem, né, esse objetivo de te despertar para a vida. A gente pode ler um pouquinho aqui, né, no próprio Paulo Estevão, nesse momento, Emmanuel ele cita, né, que Saulo, assim que ele ouve de Jesus, não recalcitres contra os aguilhões, Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. São os aguilhões, né? Esses incentivos, né? Esses chamados, esses convites que Jesus o tempo inteiro é, é, tinha feito para Saulo, né? Então ele não atendia,
Da mesma forma, é como se Jesus estivesse nos chamando, nos dizendo, né? Ó, dura para ti, dura para vocês que não atendem ao meu chamado, não atendem ao meu convite, né? Não seguem, não percebem as inspirações dos espíritos que servem na minha seara, adiando, né? Esse encontro com a luz, adiando esse encontro com a verdade, com a paz, né? E é o que acaba passando na maioria da vida de nós, né? A gente acaba reagindo contra essas contribuições, por exemplo, do que a gente chama de desgraça, que na verdade são as contribuições das dores, né? Que nos chamam a esse despertamento, né? E a gente não obedece, a gente não se humilha, a gente não cede, né? A gente luta contra isso, né? A gente fica duro ali, inflexível, né? Rígido, né? Engessado, né? Fica com uma atitude estéril ali, não cedendo a esse chamado tão importante, né? O próprio Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem um trecho que ele fala sobre os aguilhões, né? Dizendo que o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, a gente não enxergaria a porta redentora. E aí, Emmanuel, ele também nos propõe, por meio do, também por meio do livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz o seguinte: analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Quer dizer, se o próprio Paulo de Tarso, um espírito de tamanha envergadura, ele não podia recalcitrar, imagina nós que somos muito dependentes desse chamado do Cristo. Então, quem somos nós, né, para recalcitrarmos desses aguilhões, né? E ele também diz no livro Fonte Viva, no capítulo 110, vale mais chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Eu achei essa frase muito forte. Ele está dizendo exatamente que é muito melhor, é muito mais recompensante para a sua vida como espírito imortal chorar sob esses convites que muitas vezes são infortúnios, são as tribulações, são os sacrifícios que nós temos que, né, nos ceder, do que sorrir sob os narcóticos da queda. Ou seja, a gente sorrir para os prazeres imediatistas da vida, que nos levam o que a gente a priori entende com a nossa visão pequena de ser encarnado e espírito imperfeito, como os prazeres imediatistas, que nos dão uma alegria, uma felicidade muito fugaz, né? Mas que, como consequência, como diz a própria espírito de Delfim de Girardin, vai nos trazer consequências funestas. E como? E a Joana de Ângeles, desculpa, ela também, ela reporta um trecho muito interessante é, do livro chamado Momentos de Alegria, e aí eu estou com um trecho aqui no livro que ele tem em PDF, sobre o aguilhão. E ela fala o seguinte: dessa forma, não recalcitres contra o aguilhão, que é a dor benfazeja. Então, as dores, os sofrimentos, são os nossos aguilhões, são os nossos incentivos, os nossos convites, os nossos chamamentos. O que hoje parece impossível, amanhã está realizado. O desafio de agora é tarefa concluída no futuro.
há dois mecanismos eficazes para o progresso: o amor que sabe e a dor que impulsiona. Mediante o amor que se ilumina de conhecimentos libertadores, o espírito cresce para Deus. Quando este recurso demore de aparecer ou é deixado à margem, a dor se aninha no homem, e mesmo recalcitrando a sua presença, ela o domina, reeduca-o e eleva-o. Recebe o teu aguilhão na carne da alma e avança, tornando-o menos afligente em face da resignação do bem que dele decorre. Então, como é que Joana de Ângeles ela define desgraça real? Ela diz que a desgraça real são infortúnios. Desgraças, aflições reais são aquelas que se propiciam ao próximo quando, dominados pelos interesses mesquinhos e egóicos, e vamos lembrar dessa palavra, interesses mesquinhos e egóicos, as criaturas constroem a sua felicidade sobre os escombros daquela a que pertencia aos outros. Sem que te tornes masoquista ou piegas, optando pela situação de sofredor ou de infeliz, bendize os convites que te chegam em forma de infortúnios convencionais, nunca, porém, tornando-te causa desdita de quem quer que seja. E aí, para a gente colocar uma cerejinha no bolo, né? O André Luiz, ele cita que a verdadeira felicidade ela só existirá de forma coletiva. Olha só que interessante. André Luiz ele diz que ninguém pode negar que estas situações são verdadeiros infortúnios, mas a infelicidade é o maior distanciamento, a infelicidade maior é o distanciamento da realidade espiritual e a indiferença perante o próximo e a coletividade. Quando você imagina que é feliz, no entanto, está apenas anestesiado pelo egoísmo. Está no livro Vivendo o Evangelho. Então ele acaba sendo, por meio dessa fala, sendo corroborado por um trecho que Kardec cita em O Céu e o Inferno, no capítulo 3, chamado O Céu, no item 16. E Kardec diz o seguinte: entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão das ideias que une os seres simpáticos. Então, a felicidade real, ela só vai existir quando toda a humanidade for feliz. E aí, para finalizar, eu vou colocar um textinho bem pequenininho do livro de respostas. O nome do livro é Livro de Respostas, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na qual ele conta diversas pequenas histórias, né? Essa história é intitulada Solicitação do Senhor. Ele diz o seguinte: o homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor, que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem, a fim de que possas receber o apoio divino. Antes que o emissário terminasse, o homem, quase magoado, interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? E aí o benfeitor responde: sim, tudo isso é para se considerar. Mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu dever. Então, que tenhamos a coragem para cumprir o dever, o grande dever, o de cumprir os desígnios do Pai. E os de, acima de tudo, obedecer-lhes as suas leis. Afinal, a felicidade, conforme disseram os espíritos, lá na questão 922, que foi lida no início do nosso estudo,
A felicidade ela se encontra na consciência tranquila, trazendo paz do espírito. E as leis do Pai lá se encontram, na consciência. Então, essa paz de espírito a gente só vai encontrar quando nós realmente obedecermos às leis do nosso Pai. E que sejamos, né, como Célia, aquela personagem lá do livro, 50 anos depois, que enfrenta inúmeros desafios, sacrifícios, né? Ela, ela tem uma perda do pai, né? Ela perde o pai prematuramente. Ela tem uma desilusão amorosa muito grande, né? Ela foi traída. Ela sentiu, né? Sofreu muito com essa traição. E foram situações que testaram muito a fé de Célia, né? E essa capacidade dela de perdoar. E a Célia, ela é referida por Emmanuel no prefácio do livro, e aí eu vou ler só um pedacinho de como ele se refere a ela. Emmanuel fala que Célia, seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre, com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. Na verdade, esse lírio, Emmanuel está fazendo referência ao que a gente conhece como a flor de lótus. Ela é chamada assim porque, apesar das suas, né, de todas as adversidades que ela passa, os sofrimentos que ela enfrenta, ela mantém a sua pureza, mantém a sua bondade, mantém a sua fé ali firme, inabalável. Assim como é a flor de lótus. Quem não lembra, a flor de lótus, ela cresce, né, ela floresce em condições adversas. Ela sai do meio do lodo, mas ela desabrocha, né, diretamente para a luz. Então, Célia, ela também surge com esse símbolo de pureza. A flor de lótus, ela desabrocha, ela sai limpa do lodo. Então, Célia também surge como esse símbolo de beleza espiritual à frente das suas dificuldades e desafios da vida. Então, que nós possamos exercer um pouquinho da Célia que cada um de nós tem dentro de nós. Então, que Jesus nos abençoe. Obrigado, meu irmão, por essa linda palestra. Foi linda essa história da Célia, né? Vou até dar uma olhadinha lá, porque realmente, né, a flor de lótus é tão bonita. Ela vem do charco, né? Mas ela se Isso. mantém pura. E isso é maravilhoso, que nós possamos também agir assim, né? Mesmo durante os momentos mais difíceis, mas que a gente nunca se deixe macular, né? Então, meus irmãos, nós vamos aqui encerrando, né? Eu vou pedir para você, você terminou de compartilhar, William? Ah, tá, Terminei. terminou de compartilhar. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Eu acho que tem material bastante para a gente refletir, né? Esse encerramento foi lindo. Que possamos refletir bastante sobre isso. Porque tantas vezes a gente considera desgraça, tantas coisas que são tão importantes para nós, tantas coisas que lá na frente nós vamos ver que realmente Deus deu na medida certa para que a gente pudesse crescer. E outras vezes a gente valoriza tantas coisas que não têm nenhum valor e que, na realidade, só servem para nos trazer prejuízos, porque a nossa visão ainda é muito pequena, né? Ainda somos espíritos perfectíveis, mas com certeza aprenderemos a fazer melhores escolhas. Então, eu agradeço o companheiro, agradeço aos companheiros que estão aqui conosco, e vou pedir para a minha irmã Geisa fazer a nossa prece de agradecimento. Geisa, você pode, por favor, ligar seu microfone e fazer a nossa prece de encerramento? Geizinha! Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Então, vai Estamos ser. sim. Então tá bom. Olha, muito obrigada pela honra. Olha, Will, adorei o estudo, realmente maravilhoso, maravilhoso. Mas me tocou profundamente e acredito que a todos nós, né? Então
agradecer muito a Deus por esse momento de oração, de prece, mas também de reflexão nos ensinamentos de Jesus. Tantas contribuições desses espíritos amados, Joana, Emmanuel, nossa, esses corações queridos que trazem essas verdades para nós, para que a gente possa escolher a melhor parte, para que a gente se sinta mais feliz, ainda que vivenciando nossos dramas particulares, nossas dores de libertação. Que Deus, nosso Pai, Francisco de Assis, possa sempre nos intuir, nos amparar, nos assistir diante das nossas lutas redentoras. E assim, confiantes na bondade e na misericórdia do Pai, agradecemos por esta noite tão linda de estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos aqui nos despedindo, mais uma vez agradecendo a todos por essa oportunidade abençoada, né? É sempre bom nos reunirmos com os nossos iguais, com aqueles que comungam conosco das mesmas aspirações, não é? Então, ó, um beijo no coração de todos. Fiquem em paz. Obrigada. Boa noite, bom descanso. Olha, Beijo, boa boa noite. noite. Boa Boa noite, noite. Luísa. Obrigada. Amei Obrigada. tudo, foi excelente. Tanta Muito reflexão bom. que dá para fazer um seminário. Obrigado, gratidão. Valeu Verdade. demais. Tchau, Foi beijo. emocionante. Depois Beijo, gente. Tchau, tchau. Denise, Ana, um beijo para todos. Alberto, João, Beijo. Igor. Tchau, gente. Carmen, fiquem em paz, meus irmãos.